Racismo. Como eu me comporto diante de atitudes tão perversas e tão presentes na sociedade brasileira? Então, quando nós falamos de racismo, é necessário lembrar que a maior parte da população brasileira é composta por negros. E onde estão esses negros? Nós sabemos que existem médicos negros, juízes negros, jornalistas negros, artistas negros, mas eles ainda são muito pouco representados. Nós precisamos de mais representação negra em lugares onde historicamente só o branco estava, frequentava, e oportunidades que eram vivenciadas apenas pelos brancos. Então, quando nós falamos do sistema de cotas, nós temos que lembrar da dívida histórica que nós temos com o povo negro. O Brasil, ele foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Porém, essa escravidão, ela não foi abolida totalmente, né? O negro, ele ainda luta pela sua liberdade, ele ainda luta pela sua causa, pela sua aceitação, pela sua inclusão e pela sua identidade numa sociedade que é totalmente tomada pelo colonialismo e por tudo que essa ideologia branca colocou na mente das pessoas. Então, nós sabemos que a maioria das pessoas, elas buscam o padrão branco, europeu, ocidental, na beleza, na arte. E esse padrão, ele é apenas um padrão é uma criação, né? As produções negras e toda a cultura negra, ela é muito rica, ela é maravilhosa e ela é muito bem-vinda. O brasileiro, ele só é o brasileiro com toda essa cultura, com toda essa miscigenação, com toda essa beleza que nós temos devido a sermos toda essa colcha misturada, essa colcha de retalhos misturada de cultura, da cultura negra, da cultura, de toda essa cultura mestiça que nós, né? Nós brancos e negros somos todos iguais, né? Esse conceito de raça que foi tão falado lá no século XIX, ele é um conceito criado, é uma criação para explicar e para justificar uma prática muito comum que era o colonialismo. O colonialismo, ele aconteceu na América, ele aconteceu lá na África e ele foi o grande mal do nosso tempo, né? Por quê? Porque o colonialismo, ele impôs a cultura e as crenças e os costumes europeus a toda parte do mundo, né? E nós temos que considerar que a cultura, ela é muito mais ampla, né? Quando eu falo de cultura, eu não posso dizer que uma índia tecendo um cesto de palha lá na sua aldeia, ela não está produzindo uma obra de arte, né? Ah, eu pinto quadros, então os meus quadros, eles são mais importantes do que aquela cesta da Índia produzida lá na aldeia? Não, é o mesmo valor. Todas são arte, todas são culturas. Então, não existe uma única cultura eurocêntrica, branca, cristã, né? São inúmeras culturas, são inúmeros povos e toda essa diversidade é o que mais valoriza um povo. Quando nós falamos em cotas no Brasil, é comum nós ouvirmos dizer pessoas falarem, não, mas o sistema de cotas é injusto, porque as cotas, elas devem ser apenas sociais,
né? Todo pobre tem direito, independente de ser branco, independente de ser negro, né? Essa fala é uma fala muito simplista, é uma fala geralmente de quem não conhece a história, porque nós brasileiros, nós temos uma dívida histórica com o povo negro. O nosso país, o Brasil, ele foi um dos últimos países a abolir a escravidão, né? E a liberdade do povo negro, ela não foi totalmente conquistada ainda, porque o negro ele só vai conseguir o seu espaço e a sua liberdade quando ele sentir-se totalmente confortável na sociedade brasileira. Então é preciso que esses negros eles tenham acesso aos lugares, aos locais aonde historicamente só o branco frequentava. Falamos do racismo, né? Vocês sabem que o negro ele ainda é visto como inferior, como feio, como menos do que o branco. Isso é um engano, uma mentira. O negro é lindo, o negro é capaz do que ele quiser, o negro tem todas as faculdades, tudo que o branco tem, o negro também tem, porque esse conceito de raça é um conceito que foi inventado lá no século XIX para justificar uma prática muito cruel, que é o colonialismo, tá? O colonialismo, ele plantou na mente das pessoas essa ideia de eugenia, de que só o que é branco, só o que é europeu, só o que é cristão, que é bom, que é bonito, que é belo, que é importante, né? Então, conceito de raça, ele não se aplica a humanos. Somos todos iguais, todos somos humanos. Então, pessoal, acordem, tá? O que você faz diante do racismo? Não é só ser antirracista. É preciso denunciar. Racismo é crime. Racismo é horrível.